Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Alfredo, professor de Ensino Religioso da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos fazer a semana 2 do PET de volume 3, disponibilizado da Secretaria de Estado de Educação. Nas nossas unidades temáticas, nós vamos ver as crenças religiosas e filosofias de vida. O objeto do conhecimento são as crenças, filosofias de vida e esfera pública. Nas habilidades, vamos aprender a conceituar o que é laicidade e a relação entre Estado republicano e religião. Vamos exemplificar o debate sobre possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na esfera pública. O tema da aula de hoje é quando o Estado não é laico. Estado laico é o que a gente tem aqui, né? A gente tem a liberdade para escolher a nossa religião, ao que seguir, ao que acreditar, a mudar de religião. Então, isso tudo são direitos que nós temos dentro desse Estado laico, o que eu considero uma coisa muito boa. Aqui faz uma breve apresentação, né? Tipos de Estado. Tem o Estado confessional. O Estado confessional é aquele que adota uma religião oficial. Essa religião adotada não terá poder irrestrito e absoluto, e pode não estar tão fortemente ligada às questões governamentais e às políticas de Estado. No entanto, o simples fato da adoção de uma religião oficial pode excluir a importância de outras. Um exemplo atual de Estado confessional é a Inglaterra. Embora seja plena liberdade, o anglicanismo ainda é considerado uma religião oficial. Ou seja, ela não é tão atuante na esfera pública, na esfera política, mas ele ainda é a religião oficial daquele determinado país, no caso a Inglaterra. O Estado teocrático. Teocracias ou Estados teocráticos são aqueles que há uma religião oficial adotada e o sistema legislativo e judiciário estão sob a tutela dessa religião. Ou seja, aqui no teocrático é parecido com o confessional, só que ele é mais incisivo, ele atua diretamente dentro da vida pública e política. As atuais teocracias são países subjugados às leis religiosas, como o Irã, que é orientado pelo Islã, e o Vaticano, menor estado do mundo, sob orientação da Igreja Católica. Tem o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que combate a religião em seu interior por não enxergar nas práticas religiosas algo que reforce a ideologia e a postura de tal Estado. Exemplos de Estados ateístas são os países socialistas do século XX, como União Soviética, China e Coreia do Norte. Todos os países mencionados garantem hoje a liberdade religiosa e a Rússia, integrante da extinta União Soviética, é atualmente um país laico. Ou seja, né, aqui tem essa questão também do Estado ateu, aquele, né, que combate, né, de certa forma, a religião no seu interior, né, por não enxergar as práticas religiosas algo que reforça a postura do Estado. Ou seja, combater ali, nesse sentido, é combater dentro do sistema político judiciário. Aqui vamos agora às atividades. Número 1. Rainha não vai ao casamento de Charles. Rainha Elizabeth II não participará da cerimônia civil do casamento de seu filho Charles com Camilla Parker Bowles, marcado para o próximo dia 8 de abril, anunciou o Palácio de Buckingham. Por que isso ainda aconteceu lá na Inglaterra? Né? Sendo que a Inglaterra, por mais que ela seja um estado confessional, ela já é um pouco mais liberal. Ela não atua tão diretamente nos aspectos jurídicos. Só que a rainha, ela ainda tem uma sequência de protocolos que ela segue de forma bastante sistemática. E o que acontece? A Camila, ela já foi casada antes de casar com Charles. Então, ela não vai casar perante a igreja, ela vai casar só no civil. Então, isso não pega bem para os monarcas, né, irem nesse tipo de casamento. Por isso que ela não foi no casamento do filho, mesmo gostando da Camila, mesmo abençoando o casamento de certa forma. Mas ela não foi para não quebrar determinado protocolo. Letra A. O Reino Unido é considerado um país confessional, mas com liberdade religiosa. Você considera essa liberdade verdadeira, tendo em vista as imposições e restrições aplicadas à família real? Justifique a sua resposta.
Então, por mais que seja confessional, será que eles têm essa liberdade toda lá? De acordo com o que você leu aí? De acordo com o que você acha? Essas restrições que a família real impôs ali, você acha que é prejudicial? Justifica ela aí pra gente. Na letra B. Na sua opinião, qual é o limite entre tradição religiosa de um povo e a laicidade de um Estado? Ou seja, o quão livre, né? Qual que é o limite da tradição religiosa, né? Até onde que a religião pode ir e até onde que pode ir a liberdade do Estado de atuar com a religião, né? Como que você vê isso? Aí você coloca a sua opinião a respeito. Número 2. O cartaz a seguir é um exemplo de publicidade antirreligiosa da extinta União Soviética. O povo soviético está com toda a determinação expondo a natureza antipopular dos sectários. Sectários são aqueles que praticam alguma religião, de algum dogma, enfim, quem são os praticantes são sectários. Não importa em que deuses se possam apoiar. Com motivações próprias, os pregadores sectários e seus assistentes, encolhidos em buracos remotos e fétidos, deformam a moral e fisicamente as pessoas, afastam-nas da vida profissional e social, corrompendo os jovens. Essas acusações são verdadeiras ou falsas? E aí, gente, aqui, né, fala dessa determinação antipopular dos sectários, né? Então, é uma forma de impor a todo custo ali o seu dogma, a sua religião. Então, essas acusações, vocês acham que elas são verdadeiras ou falsas? Justifica aí. Letra B. Esse tipo de postura é compatível com a laicidade do Estado? Justifique sua resposta. Ou seja, Estado laico você tem o direito de escolher e não de alguém impor e você ter que aceitar. Então, ou você acabar aceitando por repetição. Então, aqui está indo contra o Estado laico, né? Então, aqui você justifica essa resposta para a gente. Número 3. A Sharia é uma lei islâmica que se baseia no Alcorão e no Hadith, que é o registro das palavras e atos de Mohammed. Ela contém premissas para todos os aspectos da vida. Sua aplicação atualmente é objeto de disputa entre muçulmanos, conservadores e liberais. Por isso, vemos diferenças de comportamento nos países islâmicos. Alguns são mais rigorosos no cumprimento da Sharia, outros adotam posicionamentos mais abertos. A situação das mulheres é um dos temas que possui maior variação entre os países do mundo islâmico. Vamos à pergunta. O Estado que adota premissas de uma tradição religiosa com fundamentos nas leis é chamado de, ou seja, aquele Estado que usa a religiosidade para criar as leis. É um Estado democrático? Não. É um Estado fanático? Não necessariamente. É um Estado sistemático? Não, a gente nem existe isso, né? A gente não estudou isso até hoje. E o Estado teocrático? Opa, teocrático. Teocracia que faz aquele elo, né? Pega as leis religiosas e com base nas leis religiosas fazem toda a legislação de um país, né? Então tem países que agem dessa forma. Então é o Estado teocrático, letra D é a resposta correta. Então eu finalizo a nossa aula por aqui. Agradeço vocês e até a próxima.